Nós estamos aqui com um breve estudo, introdução sobre a liturgia das horas. Esse volume que eu tenho na minha mão, ele é o primeiro volume de 4 livros, que contém a liturgia das horas, segundo o rito romano. No primeiro volume nós temos o tempo do Advento e o tempo do Natal. Logo após nós temos o segundo, que é o da Quaresma, o tempo da Quaresma e da Páscoa. E depois tem mais 2 volumes, que é do tempo comum dividido em 2. E também nós temos o volume único, que é uma forma reduzida das horas. Lá a gente, nesse volume reduzido, o ofício das leituras a gente não vai encontrar nesse volume reduzido, que é a oração das horas. Só vai ter as orações principais, que é laudes, vésperas, hora média e as completas. E ela tem um caráter muito comunitário e também expressa a igreja que ora. Nesse primeiro volume aqui nós temos a introdução completa, que para todo mundo que quer começar a rezar a liturgia das horas, a igreja, seria muito bom se lesse essa introdução completa, porque aqui fala como rezar, o sentido teológico da liturgia das horas. Nos interessa agora saber assim, como é que a gente reza a liturgia das horas. No capítulo 2 da introdução, nós temos aqui uma introdução de todo o ofício. Sempre começa com: abri meus lábios ao Senhor e minha boca anunciará vosso louvor. E assim começa o invitatório, onde os fiéis são convidados a cada dia cantar os louvores de Deus, escutar a sua voz. E são incentivados a desejar o repouso do Senhor. Esse salmo invitatório ele pode ser tanto o 94 quanto o 99, ou até mesmo o 66 ou 23. Depois nós vamos ver onde se encontra o invitatório. Ele é a introdução das orações. Depois nós temos as horas principais, que são as laudes e as vésperas. As laudes é o louvor da manhã. E as vésperas é o louvor vespertino, o louvor da tarde. São as 2 horas principais do dia de oração. As 2 horas sempre começam da mesma forma. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E o aleluia só é omitido no tempo da Quaresma. Então, depois do invitatório, tem um hino, que é próprio do dia, e segue a salmodia. A salmodia das laudes consta de 2 salmos matutinos, seguido de um cântico do Antigo Testamento, ou de outro, segundo a tradição da igreja. A salmodia das vésperas consta de 2 salmos, ou de 2 partes de um salmo mais longo, adequados a esta hora, e a sua celebração com o povo, e de um cântico tirado da Carta dos Apóstolos ou do Apocalipse. Tanto nas laudes quanto nas vésperas, depois que termina a salmodia, faz-se a leitura breve ou longa. A leitura breve muda de acordo com o dia, com o tempo e com a festa. Deve ser lida ou ouvida como verdadeira proclamação da palavra de Deus, frisando algum pensamento bíblico. As leituras breves variam de cada dia conforme a distribuição dos salmos. Logo depois da leitura breve, nós temos um canto responsorial ou um responsório breve, que poderá ser omitido caso se julgue oportuno. Depois do responsório breve, nós temos o cântico evangélico, que é antecedido pela antífona própria do dia, que pode ser mudado também de acordo com o dia, com a festa, com a solenidade. De manhã, nós
para as laudes é o cântico de Zacarias, o Benedictus, e para as vésperas o cântico da Virgem Maria, o Magnífico. Esses cânticos são ratificados pelo costume secular e popular da Igreja Romana e expressam louvor e ação de graças pela redenção. Nas laudes, terminando o cântico, seguem-se as preces para consagrar a Deus o dia e o trabalho. Nas vésperas, as preces têm um contexto de intercessão, tem uma tônica mais de intercessão. Depois das preces, rezamos juntos o Pai Nosso. E logo em seguida, a oração final, a oração do dia, que quando é celebrado com o povo, é o sacerdote ou o diácono que reza a oração e logo em seguida a bênção, caso seja pública. O ofício das leituras, ela pode ser rezada a qualquer hora do dia, mesmo à noite após as vésperas. E ela segue mais ou menos o mesmo esquema, como a gente pode ver aqui na introdução. Depois da leitura, consta 3 salmos também. E por fim, nós temos a oração final, a oração própria do dia e o bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Nós temos também as outras orações que compõem a liturgia das horas. A oração das 9, das 12 e das 15 horas, que recebe o nome de hora média. Quando se fala oração das 9, quando se fala terça, quer dizer que é a oração das 9 horas. Quando se fala sexta, é a oração das 12 horas. E quando se fala noa, é a oração das 15 horas, 3 horas da tarde. E essas horas se relacionam, então, com alguns acontecimentos da paixão do Senhor e da pregação inicial do Evangelho. A oração das 9, das 12 e das 15, ou hora média, começam com um versículo introdutório, vinde, ó Deus, em meu auxílio, sempre semelhante à introdução das laudes e vésperas. Em continuação, segue-se a salmodia, a leitura breve, e depois desta, o versículo, um breve versículo, que depois eu vou apresentar. Conclui-se a hora com a oração, ou ao menos na recitação comum com a aclamação bendigamos ao Senhor, graças a Deus. As completas é a oração da noite, que reza antes do descanso noturno, mesmo passado da meia-noite, caso for necessário. As completas começam como as demais horas, e logo após a introdução é aconselhável a prática do exame de consciência, que na celebração comunitária se faz em silêncio ou se insere no rito penitencial, de acordo com as fórmulas do missal romano. A seguir se diz o hino correspondente. Então nós temos a salmodia própria do dia. Depois da salmodia vem a leitura breve, depois vem o responsório, Senhor, em vossas mãos entrego o meu espírito, e logo após se recita o antífona do cântico evangélico, deixai agora o vosso servo ir em paz, qual o ápice da hora inteira. Reza-se a oração conclusiva, como se encontra no Salmo. Depois da oração, se diz, mesmo em particular, a bênção. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila. Logo após essa bênção, essa oração final, é costume, então, rezar uma das antífonas de Nossa Senhora, que é Salve Rainha, a vós recorremos. No entanto, no tempo pascal, é sempre a antífona Rainha do Céu. Vamos agora ver como a gente pode manusear e rezar a liturgia das horas. Então, nós temos aqui agora, no meio do livro da liturgia das horas, nós temos o ordinário da liturgia das horas. No caso daqui, do primeiro domingo do Advento até a festa do batismo do Senhor. Nesse ordinário aqui, você vai ter toda a explicação bem clara
as rubricas em vermelho. Tá? Nós temos aqui o invitatório, que é o que a gente vai fazer primeiro, antes de começar as laudes. Logo em seguida, nós temos o ofício das leituras e toda a explicação que é usada. Aí tem as rubricas do ofício das leituras. Depois as laudes, as rubricas das laudes. A hora média. E essa hora média, como eu falei, aí é a mesma rubrica para a oração das 9, das 12 e das 15 horas. E aqui são as rubricas. Depois, vésperas. Nós temos aqui as vésperas, as rubricas das vésperas. E, por fim, as completas. Vocês observaram que em meio às rubricas nós temos essas partes aqui em preto, que são aquilo que não muda na oração. Então nós vamos começar então com o invitatório e logo em seguida a gente vai dar o exemplo das laudes. O invitatório começa então com a oração: abri meus lábios ao Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. É acompanhado com o gesto de fazer o sinal da cruz nos lábios, na boca. Nós temos aqui as antífonas próprias para esse tempo. E logo em seguida nós temos os salmos que podem ser rezados. Salmo 94. Então, as antífonas, elas vão ser inseridas como um refrão. Mas se estiver rezando individualmente, não é necessário. Nós temos o segundo salmo, que é o Salmo 23, o Salmo 66 e o Salmo 69. Lembrando que você vai escolher algum desses salmos para ser rezado no invitatório. Logo após o invitatório, qualquer hora do dia pode ser rezado o ofício das leituras, que nós temos aqui a sua ordem. O ofício das leituras, o principal dela aqui é as leituras mesmo, que você vai encontrar inserido naquele dia que você está rezando. Por exemplo, a gente está rezando o primeiro domingo do Advento. As leituras nós vamos encontrar aqui. O invitatório. Após o invitatório começa então querendo o ofício das leituras. Nós temos aqui o hino próprio, as antífonas para os salmos, a salmodia é do domingo da primeira semana, tem aqui a indicação também da página, e logo então começa as leituras. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías. A outra leitura é sempre uma catequese de algum santo padre. Neste caso aqui é das catequeses de São Cirilo de Jerusalém, bispo. Então nós temos a catequese, a segunda leitura, que termina com o responsório, logo em seguida o hino, Te Deum, e a oração como nas laudes, que é o que a gente vai ver agora. E o Te Deum, que não muda, e se encontra no ordinário da liturgia das horas. Nós temos aqui as laudes. As laudes, ela começa com Vinde ao Deus em meu auxílio, o Aleluia só se omite na quaresma, e temos um hino próprio do dia. Vamos dar o exemplo do primeiro domingo do Advento. No primeiro domingo do Advento, o hino se encontra na página 105, justamente porque esse livro é próprio do Advento. Então, nós temos aqui o hino das laudes. Em meio à treva escura,
ressoa a clara voz, os sonhos maus se afasta, refúgio Cristo em nós. Logo após o hino próprio do dia, nós entramos na salmodia do dia, dos salmos do dia. Esses salmos são precedidos pelas antífonas, que podem ou não ser retomadas ao final do salmo, da recitação dos salmos. Vamos apresentar como modelo aqui. O primeiro domingo do Advento, Laudes. Naquele dia escorrerá vinho novo das montanhas, e as colinas leite e mel destilarão. Aleluia. Após recitar a antífona, você vai na salmodia, que é da primeira semana do Advento. A salmodia, então, se encontra aqui. Então, depois que você fez a introdução, o hino, recitou a antífona própria do dia, recitar o Salmo 117, nós temos aqui. Os salmos são sempre introduzidos por um versículo cristológico, para dar um sentido cristológico ao salmo. Esses versículos que estão em itálico, no caso, que não precisa ser rezado em voz alta, é apenas para o leitor. Então aqui nós temos o Salmo 117. Então, terminou o Salmo, nós rezamos o Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pode ou não retomar, rezar novamente a antífona. Rezando ou não a antífona, faz uma breve pausa, recita a segunda antífona e volta para a página da salmodia, onde nós temos o cântico de Daniel. Então, se recita o salmo. Novamente, finaliza com glória, repete ou não a antífona. Após uma breve pausa, recita-se a terceira antífona e reza o terceiro salmo proposto, que é o salmo, nesse caso, é o salmo 150. Após o glória ao Pai, repete-se ou não a antífona, e assim nós voltamos vamos rezar o próprio do dia. Nós vamos ter então a leitura breve. Neste caso, o primeiro domingo do Advento é Romanos 13, de 11 a 12. Então, se reza, é aconselhável pela igreja um momento de silêncio para a meditação. Logo em seguida, o responsório breve, que é rezado da seguinte forma: mesmo as trevas para vós não são escuras, vós sois a luz do mundo. Aleluia. Se estiver rezando com mais pessoas, as pessoas vão repetir: mesmo as trevas para vós não são escuras, vós sois a luz do mundo. Aleluia. Senhor, sondai-me, conhecei meu coração. Vós sois a luz do mundo. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mesmo as trevas para vós não são escuras, vós sois a luz do mundo. Aleluia. Terminado o responsório, nós introduzimos o cântico evangélico por meio da antífona. A antífona, no caso, no domingo, você tem que prestar atenção em que ano litúrgico você se encontra. Aqui no começo do livro você tem um calendário, a tabela temporária, para você ver em que ano litúrgico você se encontra, o ciclo dominical. A antífona do cântico evangélico é sempre relacionado ao evangelho dominical, o evangelho do dia de domingo. No caso do ano A, é se o dono da casa soubesse em que hora viria o ladrão, ficaria de certo acordado.
e não deixaria arrombar sua casa nos dias do Senhor. Após a recitação da antífona, se recita o cântico evangélico. O cântico evangélico você vai encontrar no ordinário da liturgia das horas, aqui, que é o Benedictus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Logo após o cântico evangélico, se reza o Glória ao Pai e retoma a antífona. Após a antífona, após repetir a antífona do cântico evangélico, nós temos as preces, que tem essa breve introdução, e assim começa, e assim se faz as preces do dia, proposto pelo dia, que também pode ser acrescentado algumas intenções livres. Reza-se o Pai Nosso, e logo em seguida conclui com a oração própria do dia. Tendo o sacerdote ou diácono que preside o ofício, é ele quem despede o povo, dizendo: o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e o povo responde: Amém. Não havendo sacerdote ou diácono, na recitação individual, conclui-se da seguinte forma: o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Resumindo então as laudes. A introdução: vinde ó Deus em meu auxílio, o hino próprio do dia, a salmodia também próprio do tempo do dia. A salmodia é introduzido com as antífonas, que também são próprias. Logo em seguida, a leitura breve. Após um momento de silêncio, nós temos a resposta à palavra de Deus, que é um responsório. Após o responsório, a antífona do cântico evangélico, também que é próprio do dia. Após o cântico evangélico, nós temos as preces para consagrar o dia. Após as preces, o Pai Nosso. E após o Pai Nosso, a oração conclusiva e a bênção final. Nós temos então as outras horas. A oração das 9, das 12 às 15 horas, seguem o mesmo padrão. Vinde ó Deus em meu auxílio, o hino correspondente ao dia, a salmodia, também que é indicado, nós temos a indicação, uma leitura breve e a oração conclusiva. Termina com a aclamação: bendigamos ao Senhor, graças a Deus. Nós podemos observar que na hora média nós não encontramos as preces, nós não temos o Pai Nosso, justamente por serem as horas. As vésperas seguem o mesmo padrão das laudes. Nós temos a introdução, o hino próprio do dia, salmodia, leitura breve, o responsório breve, cântico evangélico, as preces ou intercessões, o Pai Nosso, a oração conclusiva e a bênção final. As completas, nós temos alguma diferença, um pouco semelhante à hora média. A introdução, o hino. E o hino nós temos aqui todos no ordinário. Agora que o clarão da luz se apaga, ou o Cristo dia esplendor. A salmodia, a leitura breve, o responsório breve, o cântico evangélico, que é precedido pela antífona, e no final a oração conclusiva. Após a oração conclusiva, nós temos aqui as antífonas finais de Nossa Senhora. Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta, Ave, Rainha do céu, salve Rainha, ou a vossa proteção. Antes então da gente rezar as laudes, as vésperas,
nós somos orientados a observar atenciosamente o dia que nós estamos rezando. Nós temos aqui essas fitas que servem justamente para preparar o livro antes dele ser manuseado na hora da oração, para não ficar perdidos na hora da oração. Vamos supor, dia de quarta-feira. Se caiu no dia de 30 de novembro e é a festa de Santo André, você vai rezar o que é próprio de Santo André. O hino, as antífonas e o salmo e cânticos é do domingo da primeira semana, que é o salmo e o cântico que é usado em todas as solenidades e festas dos santos. A leitura breve é própria, o responsório é próprio de Santo André, a antífona do cântico evangélico, como também as preces têm um teor mais voltado para a festa dos apóstolos. E a oração final, a oração do dia. Quando ocorre em memória, como no caso no dia 3 de dezembro, é um pouco diferente. Ela está indicando aqui então memória. Então é obrigatório se rezar a memória de São Francisco Xavier. Então nós vamos recorrer do comum dos pastores, o que a gente não encontra detalhado no próprio do dia aqui. Então nós vamos à página correspondente e nós vamos rezar. Nós temos outro exemplo, de 4 de dezembro, São João Damasceno. Então, ele não está trazendo nenhuma indicação de memória obrigatória. Então, é uma memória facultativa, que pode ou não ser rezado, ser mencionado. E nós temos também um outro exemplo, que é a solenidade. Geralmente, a solenidade já começa na véspera. Então, se hoje é 7 de dezembro, amanhã é 8 de dezembro, as vésperas não vai ser do dia correspondente, mas vai ser voltado para a solenidade do dia 8. Então nós temos a primeira vésperas, o hino é próprio, as antífonas, salmo e cântico do comum de Nossa Senhora, leitura breve, responsório breve, cântico evangélico, as orações, as preces, e, por fim, a oração. Resumindo, antes de você rezar, é aconselhável, então, você, primeiro, pesquisar, saber em que tempo litúrgico você se encontra, em que semana do saltério nós estamos localizados na liturgia das horas. Usar, então, essas fitinhas que o livro contém, para já marcar o hino, a salmodia. Se tiver memória, você também marcar, como também marcar se caso ocorra uma memória, uma solenidade ou uma festa também. Principalmente se ele pede para a gente buscar o próprio dos santos, próprio dos doutores, dos comuns, que geralmente se encontra no final do livro, o comum dos pastores, comum de um mártir, de vários mártires, comum de Nossa Senhora. Então, os comuns se encontram na parte final do livro. Então, é você primeiro localizar em que tempo, você localizar a salmodia e o dia que você está rezando. Tendo dúvidas, é só você procurar o ordinário da liturgia das horas, que se encontra no centro do livro. Mas também é muito importante antes, para quem está iniciando, fazer um estudo bem aprofundado da introdução à liturgia das horas, a instrução geral sobre a liturgia das horas, que nós temos ele completo na liturgia das horas, no volume 1.
nós temos ele completo.